Boa noite a todos, espero que estejam bem. Feliz pela oportunidade de participar aqui com vocês. Hoje o nosso tema livre falando sobre aborto. É um tema bem delicado, que mexe com vários aspectos, psicológico, cultural. E já digo para vocês que o nosso objetivo não é condenar ninguém. Talvez alguns aqui tenham praticado ou incentivado alguém a praticá-lo. Ok, não nos cabe julgar ninguém. Vamos lá verificar o que o Livro dos Espíritos traz sobre a questão. Esse tema, ele faz parte do livro 2, da parte 2 do Livro dos Espíritos, onde fala sobre a união da alma com o corpo. E é questionado em que momento a alma se une ao corpo. E os espíritos nos dizem que começa na concepção, mas não completa, senão no momento do nascimento. O que significa isso? Ou seja, a partir do momento que o óvulo é fecundado, que a espiritualidade traz esse espírito e faz a redução dele, coloca esse espírito no corpo, é que começa a união desta alma. E ela se torna frágil, aos poucos ela vai esquecendo o que viveu na espiritualidade e se materializando aqui, repaginando aí sua oportunidade. Isso é bem explicado no livro Missionários da Luz, de André Luiz e Chico. Lá fala sobre uma concepção muito elaborada e o que seria o ideal para todos nós, que é o reencarne de Segismundo. Vocês vão encontrar essa narrativa, inclusive, no YouTube. Por que é tão assim diferenciada essa reencarnação de Segismundo? Porque mostra para nós, desde que Segismundo, um trabalhador do plano espiritual, onde lá ele tem méritos, ele é assim reconhecido, mas ele sabe que aqui na pátria terrena, ele, como todos nós, falhou e precisa recalcular sua rota, ressignificar seus saberes, acertar aí as coisas com a lei de causa e efeito. Como ele tem ali méritos, uma equipe grande, ela colabora para esse reencarne dele. Antes do nascimento, já existe uma reunião com a família e o pai está relutante, visto que eles eram inimigos em outras encarnações. A mãe está com o coração mais aberto. E vem aquela persuasão para que o pai, olha, foi combinado antes de você ir à Terra, que você receberia Segismundo. E neste momento ele está aqui para que vocês possam trilhar aí o caminho do perdão, da renovação de propósito na estrada. É muito bonito, gente. Eu falei aqui sobre a redução do espírito e mostra lá como é feito. Só que Segismundo, ele é eu não sei se é exceção, mas é assim o ideal de toda a reencarnação nossa, que exista um planejamento, que os pais sejam chamados, uma convocação, tudo assim bem certo e bonito. Mas nem sempre isso acontece. Por quê? Cada vez mais a gravidez, o sexo, ele está sendo banalizado. Se eu banalizo a sexualidade, eu estou banalizando também a possibilidade do nascimento. Por quê? Imaginem uma pessoa que ela vai para uma rave, sei lá, num evento qualquer aí e tem relações sexuais com várias pessoas.
para ela tanto faz ter ou não ter um filho. Não acredita em reencarnação e, né, não está preocupada. Como é que reencarnam essas pessoas que estão do outro lado? Vão esperar por um momento ideal como Segismundo? Existe a lei de atração. Semelhante atrai semelhante. Acontecem sim essas reencarnações onde essas pessoas elas não têm muita noção do que está acontecendo e não participam ali ativamente do seu projeto reencarnatório. Não participam por quê? Elas nem sabem que morreram. Elas são atraídas para um útero disponível, vamos colocar assim. Nossa, mas a espiritualidade não planejou? Existem sim aqueles responsáveis pelos reencarnes que eles sabem e certamente aquelas pessoas têm história juntos, mas eles não, assim, não existe como Segismundo, toda aquela preparação, aquela coisa tão bonita, ok? Então é importante a gente refletir também sobre as nossas ações nessa questão. Eu vou mencionar alguns casos aí que eu já li em livros. Vou dar exemplo de uma pessoa que ela saiu lá da espiritualidade, ela já queria vir aqui com o propósito de fazer coisas equivocadas. Então, o que aconteceu? Como a espiritualidade de Deus é assim que coordena todas essas ações, esse espírito, ao invés de ser atraído para um grupo que favorecesse a ele o desequilíbrio e a desordem, ele foi atraído para um casal que era religioso e que tinha possibilidade de dar suporte para que ele pudesse recapitular os propósitos dele e seguir um bom caminho. Também já vi no livro do Dr. Inácio, não tem um nome agora, mas ele havia dois espíritos querendo reencarnar na mesma pessoa. Nossa, velho, isso não é possível. Será? Havia a pessoa que ela veio para ser filha daquele casal e ela estava muito relutante. E aí eu vou entrar nessa pergunta 3, 4, 5. Na hora de consolidar essa união, ela não quis, ela recuou. E então, uma entidade que ela estava ali e ela obsediava o marido, ela reencarnou. Puxa, não é possível que a espiritualidade permitiu uma coisa dessas. As almas estão ligadas a uma tarefa. Eu fui filha de determinado casal nessa encarnação, mas eles não foram os meus únicos pais. Eu tive outros pais e fui mãe de outras pessoas. Então, nós muitas vezes ficamos ali, puxa vida, mas não, eu só posso ser mãe da Vera, só posso ser mãe de fulano. Não é desse jeito. Nós temos que ficar atentos a isso. Os espíritos podem recuar diante da prova? Podem. Não é só desafiador para a mãe, para o pai, mas é também para o espírito. Algumas vezes ele recua porque já foi abortado diversas vezes. Ele tem muito medo e esse medo faz com que ele não permaneça ali no corpo. Ou então a tarefa que ele tem é bastante áspera e ele não se sente capaz de concluir. Conforme ele vai perdendo as lembranças da pátria espiritual, ele fica cada vez mais inseguro.
Alguns permanecem, a maioria, mas outros não consolidam e acabam favorecendo o aborto espontâneo. Vera, mas olha, aconteceu na família de fulano, Beltrano e Ciclano, que tomou até chá de buchinha, sei lá o que, e a pessoa nasceu. A espiritualidade sabe o propósito de cada um, até onde tem que ir. E isso vai acontecer independente da nossa vontade ou não. Há algo maior. No intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito usufrui de todas as suas faculdades, ou seja, eu consigo pensar, eu consigo fazer escolhas, eu tenho essa possibilidade? A maioria não. Vai perdendo gradativamente as lembranças da espiritualidade. Outros conseguem, gente. Francisco de Assis, ele desdobrava como feto e ia trabalhar na espiritualidade, continuava ativo. Jesus, eu nem preciso falar para vocês. Então, depende da percepção de cada um, de seu mérito, do quão ele é crescido, esse espírito, aí ele vai poder atuar ou não. No caso em que o nascimento da criança puser em perigo a vida da mãe, haverá crime em sacrificar a primeira e salvar a segunda? Essa é uma questão que os espíritos respondem que é preferível sacrificar o ser que ainda não existe. Então, em casos onde a vida da mãe corre risco, favorecer o espírito que já está aqui, que é a mãe no caso. Vera, mas vocês perguntaram em caso de estupro, por exemplo. Gente, é uma coisa que nos dói muito falar sobre isso e pensar sobre esse tipo de violência. Mas a espiritualidade nos coloca que o ideal é permitir que essa criança nasça, permitir que esse espírito usufrua das melhores possibilidades aqui. Se a mãe não tem condições de permanecer com ele, pelo menos dar para adoção ou para permitir que alguém cuide dessa pessoa, ela encontre um caminho. É o ideal. Mas o que é possível para aquela alma? Ela está capacitada a educar um filho assim? Tem um livro que chama Virando o Jogo. E ele fala justamente sobre uma concepção através de um estupro. Na história, o rapaz, ele vivia num umbral, nas regiões mais densas, e ele tinha uma parceria com alguém que já foi pai dele numa outra encarnação. Ele tinha uma vida de criminalidade assim, bem pesada. E eles combinaram o seguinte, que embora eles se aproximassem de pessoas que eram dependentes, eles acreditavam que seria mais favorável se estivessem aqui, no plano físico. Então combinaram que o rapaz fingiria que estava arrependido para poder entrar numa colônia espiritual. E quando ele renascesse, o outro já tinha combinado que influenciaria ele para criar aí um mercado de tráfico. Olha, as coisas, as maiores barbaridades que vocês podem imaginar. Ok, foi combinado. Aí o rapaz fingiu que estava arrependido e foi recolhido na colônia espiritual. Claro que a equipe sabia que era fingimento,
mas era o momento para a reencarnação dele. Ele poderia sofrer uma reencarnação compulsória. E ele estava lá na colônia, causando, claro, problemas. Quem pensa que as colônias espirituais é, como eu falei, é só no kit céu, é harpa, é nuvem, esqueça. É bem assim, tem umas situações muito similares à nossa pátria terrena. Aí o que aconteceu, gente? Ele foi reclamar lá com o pessoal que ele não. Olha, por que não tá demorando a minha reencarnação? Aí colocaram para ele que não tinha uma pessoa que se dispusesse a ser mãe dele. Não encontravam, porque ele só tinha passado reencarnações e reencarnações, quebrando aí os corações, a confiança dos espíritos que estavam ali com ele, e não tinha ninguém ali que pudesse ter condições de criá-lo. E foi sugerido que ele seria adotado espiritualmente. Existem adoções espirituais. Eu já li mais de uma vez sobre isso. Aquela pessoa ela não tem condições de as pessoas próximas ou as pessoas que estavam ali indicadas a recebê-lo, não tem condições naquele momento e vai para outro espírito, outra pessoa que possa fazer o papel de pai e de mãe daquele ser. Aí fala assim, Vera, por isso que às vezes a gente parece cair de paraquedas. O paraquedas da espiritualidade, ele é perfeito. Então, mesmo que seja adotado, é adotado por alguém que tem algum vínculo com aquela pessoa. Pode não ser tão estreito, mas ela se dispõe e ela sabe das condições do espírito. Ela não adota no escuro. E a adoção também existe da terra para a pátria espiritual. Li também que uma criança que ela foi deixada aí num terreno baldio, acabou morrendo por conta do frio, ela foi para o plano espiritual e ela foi adotada por um casal homossexual, um casal homoafetivo, na pátria espiritual. Então, gente, muitas situações aí que nós nem imaginamos, mas acontecem. É muito bom esse livro, Virando o Jogo, porque é exatamente onde a espiritualidade, o Cristo, vai tocar esse coração, porque ele vem com o propósito de fazer o mal. Ele vai nascer através de um estupro. Mas quem será que adotou ele? Quem será essa pessoa dentro aí da vida, da trajetória de vida dele, que vai tocar o coração dele para virar o jogo, para que ele não se transforme naquilo que essa entidade, que ele tem afinidade, ele tem um elo bem estreito, consiga realizar. Será que consegue? Aí é um convite para vocês lerem o livro, tá bom? Qual é o lugar mais perigoso para se viver? Na revista Exame, de 27 de março de 2023, foram selecionados 50 locais extremamente perigosos. Tinha muitos, gente, vários. Eu selecionei aqui alguns. Por exemplo, no México, tem muitas cidades perigosas. Eu vi que essa cidade, por exemplo, Colima, é um lugar muito bonito, onde tem um vulcão, é um local de turismo, mas é extremamente perigoso. Ela está em primeiro lugar. Acapulco, que era lá, o Chaves vivia querendo ir para Acapulco, ele não vai poder ir para lá, gente, está perigoso. No nosso Brasil, tem Mossoró, Rio de Janeiro, Salvador, Manaus, Feira de Santana. Pode ter certeza de uma coisa, Diadema não estava entre as 50 cidades, viu?
Colômbia, Detroit, nos Estados Unidos, Porto Príncipe, no Haiti. Tem muitos locais perigosos, mas nenhum desses, na verdade, é o lugar mais perigoso do mundo. O lugar mais perigoso para se viver é o ventre materno, é o útero materno, porque é nesse lugar onde nós depositamos a nossa confiança reencarnatória. É onde nós ali apostamos tudo para a nossa nova trajetória, nossa primeira casa aqui na Terra, é o útero materno. Se eu não conseguir ali passar daquele primeiro momento, o meu projeto reencarnatório já se tornou mais longo, porque eu vou ter dificuldades. Vejam só, todas as catástrofes somadas não se igualam à quantidade do flagelo do aborto. Cerca de 70% da população vive em países que aceitam o aborto. Escrevi aqui errado, mas é aborto, troquei a letra. Esse campo é tão perigoso, eu pesquisei que em 2023 eles verificaram dos abortos legais que morrem em torno de 198 mil crianças assim no mundo por dia. É uma quantidade muito grande, gente. E que no ano, simplesmente, a quantidade é muito maior que a população da Argentina e do Paraguai juntas. Aí eu pergunto para vocês, quais são as consequências de se praticar um aborto? As consequências físicas podem acontecer esterilidade, ser mais propenso a abortos espontâneos, a partos prematuros, a gravidez nas trompas, distúrbios menstruais, infecções, insônia e perfuração do útero. Várias pessoas cometem abortos clandestinos. Na parte psicológica, culpa, sensação de perda, insatisfação, tristeza, depressão, insegurança, sensação de ter sido explorada, sentimento de desumanização. E na parte, eu não coloquei aqui a parte espiritual, ficou faltando, eu devo ter deletado essa parte, mas eu vou falar para vocês da parte espiritual. A culpa é um grande peso para a pessoa que comete o aborto. Há consequências. Quem lê o livro do Luiz Sérgio, Deixe-me Viver, inclusive tem um filme no YouTube, ele fala bastante, até as pessoas consideram bem pesado o livro do Luiz Sérgio, Deixe-me Viver, mas mostra claramente as consequências que podem advir de um aborto. Existem espíritos que eles chegam à pátria espiritual bastante machucados. Alguns, eles chegam até metade criança, metade em forma de feto. E na espiritualidade, há equipes que buscam impedir que os abortos aconteçam. A maior protetora em relação à vida, principalmente dessas crianças, é Maria, porque é a colônia dos abortados, onde ela é mentora também. Nos hospitais, nos educandários, esses espíritos eles são trabalhados para que retornem, são tratados para que voltem à forma de um adulto, por exemplo. Tem aqueles que são abortados 8 vezes e eles têm muito medo de retornar. Às vezes acabam desistindo. Gera rancor. Mas gera rancor só da mãe? Não. Gera rancor muitas vezes do pai, da enfermeira, do médico,
daquela pessoa que promoveu aquela situação, que impediu aquele espírito de seguir a caminhada dele. Então, mostra lá no livro do Luiz Sérgio bastante situações de pessoas que praticam o aborto ou pensam em. E essa equipe ela vem, ela procura elucidar esses espíritos, fazer com que não façam isso. Por outro lado, tem também assim uma grande campanha para que se legalize o aborto. Uma vez, numa palestra do AME, Associação Médica Espírita, foi falado que caso o Brasil aprovasse o aborto, nós achamos assim que sofremos, mas nós sofreríamos o triplo se nós aprovássemos o aborto, porque existem questões espirituais que nós ainda nem tocamos ali, não respondemos à lei por isso. E caso fosse aprovado, nós assim responderíamos de uma forma muito mais enérgica sobre essa lei de causa e efeito. Bom, gente, o que mais eu tenho para falar para vocês? A questão do estupro eu respondi para vocês. Vera, mas e se a mãe ela aborta? Como eu falei, não nos cabe julgar. A espiritualidade ela vai avaliar até onde esse espírito pode ir, o seu conhecimento, a sua responsabilidade. Então isso fica entre ela e Deus. Eu não posso falar, olha, você sofreu uma agressão física extrema e você tem obrigação de criar esse filho. Nós não podemos falar isso. Nós podemos orientar. O ideal é que essa criança viva, mas aí vai da possibilidade de cada um. Se nós queremos sempre usufruir, viver o livre-arbítrio, devemos permitir que o outro também usufrua disso. Também tem o livro Os Abortados e Nós Abortamos. Os Abortados é um livro bem pequenininho, gente. Os Abortados, ele fala sobre a experiência dessas crianças e Nós Abortamos fala sobre as mães, o que elas sentiram depois, como elas trabalharam isso na espiritualidade. Eu creio que é isso que eu tenho para falar para vocês sobre aborto. Janete aí vai finalizar respondendo as questões e eu espero que tenha sido de proveito aí o material que eu trouxe. Obrigado. Fechando o can. Opa! Cadê a minha can?